Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje, se prepara, pega papel e caneta e a gente vai falar, vai esmiuçar, vai falar no detalhinho sobre tênis de corrida. E no detalhinho mesmo, porque hoje a gente trouxe um expert, o cara que, assim, eu sou suspeito para falar porque é o cara que eu mais acompanho falando sobre tênis de corrida. Sai um tênis, eu vou lá e olho ver qual a opinião dele. Fala aí, Rodrigo. Cara, primeiro, antes de mais nada, Felipe, obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo, estou total aberto para a gente falar não só especificamente dos tênis, mas o mercado como um todo, né? O mercado brasileiro vive um momento muito bom do ponto de vista de marcas. Acho que nunca a gente teve tanta marca no Brasil ao mesmo tempo. Então, pô, dá para a gente conversar bastante, tanto pelo mercado de marcas, quanto no detalhe sobre os tênis de corrida. Ué, cara, tô Legal. ansioso, tô ansioso aí. Vamos lá. Vai ser bom o bate-papo hoje. E também aquela nossa clássica mesa para quem acompanha aqui o Universo Corredor, que é, vou falar aqui deles que vocês já estão acostumados. Nestor, fala aí. Hoje que eu saio com meu tênis de corrida, meu próximo tênis de corrida escolhido aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aí. Fala aí, Fabrício. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio. Vamos lá. Fala, Juliano. E aí, gurizada, beleza? Como é que estão aí no futuro em 2071? Tudo certo? Já tem um tênis que aumenta o pace? Eu espero que sim. Se não, né? Hoje a gente vai discutir aqui bastante. Agora, para dar uma seguradinha na audiência, que eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou pedir para o Rodrigo responder só no finalzinho, né? Placa de vidro, grafeno ou carbono? Segura essa até o fim aí, vamos que vamos. Essa vai gerar discussão até o final, será que não? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Cara, primeiro, Rodrigo, quero saber de ti aí. Se apresenta primeiro pro pessoal, né? Acho que é importante o pessoal conhecer quem é o Rodrigo Reines. E tipo assim, cara, quando que os tênis começaram na tua vida? A corrida de rua em si? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o Rodrigo. Cara, a corrida de rua começou para mim nada sério e corridas curtas ali no final de 1996. Ah, e a partir do momento que eu comecei e correr, primeiro era ali, era muito 5 e 10 quilômetros, até porque nessa época não tinha nem um terço do que tem de prova hoje, considerando principalmente meia maratona, e nem tinha muita prova de 10 quilômetros. E a partir dali, eu lembro que no final dos anos 90 ainda era muito limitado marcas de tênis no Brasil, né? Então, a minha curiosidade surgiu mesmo quando eu saía para correr, para treinar, como é que cada tênis trabalhava, e eu já ia ganhando percepção desde aquela época. Foi uma época muito boa, acredite se quiser, a gente não tinha muita variedade de modelos importados no Brasil, mas era uma época muito boa de olímpicos e rainha. A rainha tinha ali uns 2 ou 3 modelos olímpicos mais e que faziam frente para os poucos modelos importados que naquela época tinha no Brasil. Então, desde essa época eu comecei a tentar entender um pouco mais de tênis. Quando eu tinha a possibilidade, fosse de uma viagem ou fosse de algum amigo indo viajar, eu pedia para trazer um outro modelo que eu via, principalmente naquela época. As revistas de triatlon americanas eram muito técnicas, eles abordavam muito a parte de tênis de corrida, então eu já acompanhava essas revistas e sempre pedia um ou outro par para um amigo que fosse viajar. Então, eu comecei, a corrida começou exatamente final de 96. Efetivamente, o meu trabalho voltado para o esporte, para o mercado de corrida, ele começou em 2008. Foi quando eu fui trabalhar em uma loja especializada e eu trabalhava na parte de atendimento técnico, e aí um pouquinho de relacionamento com marcas e assessorias esportivas. Fiquei nessa loja especializada por praticamente um ano, aí eu fui fazer um trabalho de implantação de uma loja de triatlon, onde eu trabalhei na operação da loja também. Isso
2009, 2010. E aí foi quando eu tive um convite da Saucony. A marca Saucony é uma marca americana que, por incrível que pareça, e eu fico até um pouco chateado em dizer que a marca é uma marca extremamente forte no mercado americano, na Europa e no Brasil ela ainda não embala. Eu trabalhei na Saucony ali, início bem de 2011 até quase final de 2012, eu era responsável ali por esportes marketing, patrocínio de atleta, patrocínio de eventos e um pouco de tecnologia de produtos, onde a minha responsabilidade era fazer o treinamento para as equipes de vendas das lojas onde a Saucony estava presente. Claro que eu já vinha com a bagagem dos testes aleatórios, de quando eu comecei a correr, a bagagem da loja que eu passei, e a Saucony, ela também, ela me deu um upgrade grande, porque a gente tinha que viajar para os meetings globais em Boston, e ali você tinha contato direto com quem fazia o desenvolvimento do produto, né? Então, ali também foi um aprendizado muito grande. A Saucony, como vocês sabem, ela nunca teve uma operação própria no Brasil, sempre foi via distribuidor, então a gente vai falar um pouco disso no decorrer do podcast. O via distribuidor nada mais é do que você faz um estudo de mercado, vê uma marca que é interessante estar presente no Brasil, apresenta um projeto para a marca lá fora, se for de entendimento por parte da marca que você tem capacidade de distribuir a marca no Brasil, você vem e trabalha essa marca. Então, eu trabalhava para esse distribuidor e em 2012 eu fiquei literalmente ocioso na marca, né? Eu estava caro para a operação da marca, literalmente isso. Eu recebia meu salário, mas eu não tinha o que fazer. Eu não tinha produto para dar treinamento em loja, eu não tinha produto para abastecer atleta. E chegou um determinado momento que a pessoa para quem eu respondia dentro da Saucony falou: Rodrigo, não faz muito sentido a gente te manter aqui. Eu entendi totalmente. E a partir do momento que eu saí, eu fui a uma revista de teatro que tinha na época que chamava Trisport. O pessoal me conhecia e eles já me chamaram para eu escrever para a revista. Só que eu comuniquei o mercado da minha saída e automaticamente também as lojas às quais eu dava treinamento entraram em contato comigo para eu continuar dando treinamento, e aí num outro formato, que era no seguinte sentido: para esse lojista era muito mais barato contratar o Rodrigo. O Rodrigo dá um treinamento de ASICS, Mizuno, Adidas, Nike, Saucony, do que ele chamar um representante, e ele depender do representante de cada marca, ele dá um treinamento. Então, eu continuei tocando os treinamentos e logo de imediato eu comecei com as consultorias de tênis de corrida que eu faço. Eu entrei esse ano, vai fazer 10 anos, que é a consultoria de tênis presencial, que eu atendo o corredor em lojas especializadas e não especializadas, e a consultoria online. Então, a parte de trabalho no mercado de corrida se iniciou exatamente em 2008. Então, a gente está falando de 14 anos atrás. Bacana, bacana. Cara, assim, então já dá para a pessoa que está nos acompanhando em casa, essa pessoa que está lavando a louça, que está escutando no carro, ela já entender que a gente está falando com um cara que já tem uma certa bagagem aí sobre tênis de corrida. Então não perde nada aí, gente. Rodrigo, vamos lá. Primeira coisa, cara, os tênis de corrida, a gente tem, vamos dizer que... Vamos pegar esses 14 anos que tu está vivenciando o mercado, a gente tem uma evolução muito grande dentro do mercado, né? Nesses 14 anos aí de trabalho. Cara, quando tu pega tu falou ali de algumas marcas que eram muito fortes lá atrás, por exemplo, Rainha, por exemplo, que era uma marca muito forte aqui no Brasil, e outras marcas que até então, ela, como tu disse, a própria Saucony, que ela não deslancha, quem sabe, aqui no Brasil. Cara, o que tu vê, assim, de principais... dificuldades, né, de incorporar uma marca aqui no Brasil e a questão de o que tu vê assim de melhor no mercado brasileiro ao longo desses anos aí? A melhora nada, a gente começando pela melhora, pela evolução, hoje uma coisa que é bem bacana, você vê a quantidade de modelos que tem, principalmente o maior mercado de corrida do mundo é o mercado americano, a quantidade de modelos
a variedade de modelos que você vê no mercado americano, eu diria que hoje a gente vê aqui no Brasil, salvo um ou outro modelo, uma ou outra exceção. Então, esse é um ponto que o Brasil evoluiu bastante. Outro ponto é o lançamento simultâneo. Então, claro que, e aí eu vou explicar para vocês a dificuldade depois do distribuidor, que é um fator negativo. Hoje a gente vê muito lançamento simultâneo. O lançamento simultâneo o tênis é lançado nos Estados Unidos e Europa e, sei lá, com um pouquinho de atraso, uma semana depois é lançado no Brasil. Isso é muito bom. Esse gap era muito maior há alguns anos atrás. Então, isso ajudou bastante. Só que aonde isso ocorre, que a gente acaba notando mais? Sempre ocorre vamos dizer assim, com timing mais preciso nas marcas que são subsidiárias no Brasil. As marcas subsidiárias no Brasil são as que têm operação própria. Então, por exemplo, a ASICS é uma subsidiária. A On Running, que está no mercado recentemente, desde 2019, como subsidiária, tem a sua operação própria. Quem mais que tem operação própria no Brasil? A Adidas, a Skechers. Então, quando ocorre um lançamento no mercado americano, essas marcas com poder de investimento maior e com uma logística maior, com uma organização até um pouquinho mais ajustada, o lançamento desse tênis é mais rápido. Quando a gente vai para um distribuidor, onde esse distribuidor ele simplesmente tem autorização para tocar a marca no Brasil. Basicamente, quando você consegue a concessão ou a autorização para você operar a marca no Brasil, é meio que toma que o filho é teu. Não tem envolvimento de investimento externo. Por isso que o mercado de corrida é muito agressivo, de tênis de corrida. Não dá para você brincar hoje ou se aventurar de querer representar uma marca no Brasil. Ou você entra com muita força para brigar, ou você vai estar fadado a marca sair do mercado. Então, com a Salcone aconteceu isso. A Salcone, a operação era a All Blue, que eu trabalhava, saiu a All Blue, entrou a BR Sports. A BR Sports, o nicho dela, a holding, que chama Sforza, era um outro segmento, o mundo deles, escola de idiomas, alimentos e bebidas. Era a primeira vez que eles estavam literalmente trabalhando com uma marca. Com certeza eles não entendem muito desse jogo e jogaram a toalha e falaram, pô, isso aqui não é para nós. Então, é complicado para quem é distribuidor. A gente sempre vê um pouquinho mais de atraso. Se a gente vê hoje, vou dar um exemplo, o Brasil está muito bem representado por marcas, mas vou dar o exemplo da Roca, que é uma das operações mais enxutas que tem no Brasil. É via distribuidor, mas é uma operação enxuta. O que é uma operação enxuta? Você tem um número extremamente reduzido de funcionários, ali é uma operação que é tocada, talvez, acredito eu, por 3 ou 4 pessoas. E aí, o que acontece? Um exemplo maior disso, de uma distribuição que você tem que trabalhar ali com um orçamento muito limitado. Você pega um modelo lá, o Roca Clifton, que é o principal modelo de amortecimento da marca. Existem, sei lá, 5, 6, 7 cores de Roca Clifton. Para o Brasil vem 2 ou 3. Não dá para o distribuidor apostar em todas as marcas, porque ele pode ficar vendido literalmente de o tênis ficar estocado e não rodar nas lojas. Então, isso é um pouco complicado. Para o distribuidor, a situação é muito de risco, literalmente. Perfeito, bacana. Pode ir. Não, eu ia dizer, e Rodrigo, o que tu acha que teria que ter para essa melhora, assim, de conseguir chegar mais e ter mais, realmente os distribuidores poderem girar com mais modelos ou mais cores, enfim, aumentar o mercado da corrida, a questão tributária do Brasil, a questão dessa importação, o que seria para mudar esse cenário para a gente poder ter acesso a mais produtos? Não há dúvida, todo o processo tributário dificulta bastante. Mais do que isso, eu acho que uma vez que a marca vem fazendo um trabalho, um grande trabalho no mercado brasileiro, no meu ponto de vista, eu acho que a subsidiária ou a matriz lá fora,
teria que olhar, analisar e falar, poxa, em 3, 4 ou 5 anos houve um crescimento gradativo. Vamos fazer um trabalho em conjunto, talvez a gente trabalhar com um pouco de investimento junto ao distribuidor para ampliar o leque de opções para o corredor. Eu posso te falar com segurança que o americano ele não entende como é o mercado brasileiro. Então, vou te dar um exemplo. A Altra, que é uma marca pequena, de nicho, a Altra, ela literalmente surgiu no mercado americano ali em 2009, 2010. Então, o que acontece? Ela já teve, quase que a gente teve Altra no Brasil em 2019, por um distribuidor, que já trabalha no mercado de esporte no segmento de meias de corrida. E aí estava tudo certo, eu ia até fazer um trabalho para esse distribuidor de consultoria com relação a lojistas, produto, escolha de produto, etc. E aí eles me sinalizaram que estava bem avançado as conversas, e quando foi literalmente para se efetivar a operação, mudaram-se os números. Então, vou falar aqui números aleatórios. No primeiro momento estava acertado, por exemplo, por semestre, sei lá, importar 2.000 pares. Na hora de fechamento, os americanos falaram, não é 2.000 não, é 4.000 pares. E sem muita conversa. Ou seja, eles não entendem o mercado, e o distribuidor, de uma maneira inteligente, declinou. Falou, não, então, obrigado, eu não vou tomar o risco, porque eu vou já, literalmente, eu vou fazer uma marca nascer no Brasil, mas já falido. Sim. Por quê? Você não tem fôlego. Então, é complicado. Eles não entendem o mercado. Aqui é um mercado extremamente difícil, principalmente do ponto de vista tributário, né? Com certeza. Perfeito. Bacana. Agora, assim, entendemos um pouco mais sobre algumas questões relacionadas a essas marcas. Eu gostei bastante, acho que a gente teria mais papo para isso, mas eu também tenho algumas perguntas que a gente recebe no nosso Instagram. E, cara, a gente tem o nosso conhecimento da área, mas nada melhor do que perguntar para o especialista na área do tênis, né, cara? Então, a gente tem algumas perguntas aí relacionadas aos tênis de corrida. Cara, vamos lá. Primeiro, eu vou te pedir, cara, um top 3, já de saída, um top 3, que tu diria, assim, que tu considera nesses últimos, vamos botar nesse último ano aí, que teria hoje disponível no mercado, de tênis de amortecimento, cara. O que tu vê hoje de tênis de amortecimento? Eu vou considerar o mercado brasileiro, apesar de eu estar usando um modelo que infelizmente não tem aqui já há alguns anos, Perfeito. mas vou considerar o que tem no mercado brasileiro. Então, eu colocaria 2 modelos de cara, assim, que eu já repeti alguns pares, que é o Roca Rincon. Então, esse é um tênis que, por incrível que pareça, não é o principal tênis da Roca. O principal tênis é o Clifton, mas o tênis cresceu demais do ponto de vista de vendas mesmo, não só no Brasil, mas lá fora. Então, eu colocaria o Roca Rincon, que está na 3ª edição. Uma segunda opção que foi lançado recentemente, é um tênis pouco conhecido, mas que entrega bastante, é o Skechers Razor Access. Muito bom. É fantástico. E aí, característica de Skechers normalmente é tênis muito leve, absurdamente leve, e com preço justo. Então, esses 2 modelos, e são 2 modelos que eu uso bastante. Agora, eu vou falar para vocês, falar que ele vai ser o top 3 é difícil, mas eu acho que eu colocaria ele nessa 3ª opção, tá? Que eu conheci o tênis agora nesse final de semana. Eu tive o Olímpicos Corre 1, onde eu corri lá os quase 1.000 quilômetros para testar a durabilidade do tênis. A Olímpicos lançou o Corre 2. Eu até tive a oportunidade de conversar com um profissional de dentro da Olímpicos e falei, olha, esse é um outro tênis, não é o Corre 2. Tamanho foi a evolução do tênis, é absurda, não dá para comparar, é outro mundo. Eles melhoraram o tênis demais,
O tênis ficou extremamente confortável, porque eles mexeram lá na composição de espuma, além de outros detalhes. Então, eu acho que, considerando o preço justo desse tênis, eu acho que muita gente vai gostar dele. E uma coisa importante que eu acho quando a gente fala de uma marca nacional, né? Eu vejo aqui por São Paulo o tamanho do preconceito para com olímpicos, para quem está começando na corrida, e com fila também. A fila fila e olímpicos agora, as duas ali que eu acho que brigam de frente, duas marcas com produto nacional, e aí o corredor acaba desconfiando de ambas as marcas por causa do custo-benefício. Exato. Só que foi o que eu até falei para alguns corredores. Eu falei, cara, eu conheço Olímpicos no final dos anos 90, não é de hoje. Então, claro, para você, esse efeito de você estar, às vezes, olhando o mercado como um todo, as grandes marcas extremamente agressivas no marketing, e aí você pega um custo-benefício de uma marca nacional, você tem medo de investir, porque às vezes é um preconceito, o produto é bom, mas, pô, eu com Olímpicos no pé acho que não é legal diante do meu grupo de corrida que só, sei lá, tá de Vaporfly, tá de ASICS XYZ. Então, eu acho que vale o corredor dar um pouquinho de atenção a Olímpicos agora com esse corredores e também a fila por ser um produto nacional e eles vêm fazendo um bom trabalho. Eu achei muito interessante e eu acho que quem está nos escutando vai ficar um pouco impactado porque saiu completamente do que eles estavam esperando. Talvez estivesse esperando mais um Nike, um Adidas ou algo assim para recomendar e os tênis foram tudo diferente, assim, de marcas diferentes. Então isso é bem legal, assim, para o pessoal às vezes que tem esse preconceito mesmo ou até essa questão de status da corrida de usar algo de estar recomendando outras marcas aqui. E sobre o Corre 2, Rodrigo, até eu vi alguns comentários referente a ele mesmo. Eu usei o Corre 1 também, passei já de 1000 km com ele e, cara, gostei, mas um tênis bem firme, né? Um tênis bem mais rígido, assim. Mas, cara, os comentários estão bons do Corre 2, tô curioso já também aí. E aí, olha, quando tu falou agora aqui, ele já selecionei aqui quando vê, dá uma observada melhor nele aí. Guriz, algum ponto sobre isso? Sobre os amortecedores? Concordam, discordam? Vamos lá. Acho que é válido essa troca aí. Não, na Ia verdade... falar, Fabrício? Não, a minha dúvida, a minha questão, na verdade, eu estava pensando nisso alguns dias atrás, que a gente viu uma mudança acho que da visão da Olímpicos e da fila justamente em mudar bastante os tênis ultimamente, né? Focar bastante em tecnologia. E o que foi realmente que mudou, assim, do conceito, que as pessoas têm o preconceito pelos tênis de mais antigamente do que os novos de agora estão sendo lançados, né? A gente vê uma mudança muito grande dos últimos 2 anos, principalmente de Olímpicos e fila. O que tu acha que fez para realmente mudar tanto um produto nacional, ficar num preço bom e com um produto bem melhor do que antigamente? Porque eu lembro que antigamente o pessoal olhava e falava assim, esse tênis de produto nacional, tu vê que o tecido ele é um pouco diferente, tu vê que o material é diferente do que um importado. O que tu vê que mudou tanto assim a ponto de Olímpicos e fila ser um tênis tão bom quanto, com custo-benefício também tão bom quanto comparado com os outros? Não há dúvida. É claro que eles conseguem ser agressivos com relação a valores por causa da produção nacional. Então, eles já largam sem a necessidade de importar o produto acabado, né? O produto feito aqui. O que, na verdade, se a gente for tomar como referência, por exemplo, o Corre 1, no artigo eu até coloquei, faltou realmente um pouco de acabamento, pensando na qualidade do produto. E aí eu vou começar a testar ele, mas de cara, do pegar na mão, sentir o material, a diferença, houve uma evolução de material. A grande surpresa, eu acho que todas as marcas vêm trabalhando isso de uma maneira global, e aí Olímpicos e fila trabalhando essa referência em cima do que vem acontecendo no mercado, são as densidades de espuma, as densidades de entressola, as espumas num formato cada vez mais macio. Algumas macio ao extremo, como o Nike Invincible, outras aquele macio confortável, mas não extremamente
instável e mole. Então, tanto olímpicos como Fila, eu acredito que eles tomam algumas referências de modelos, de densidade de espumas e modelos importados e começaram a trabalhar nos tênis. A Olímpicos fez um trabalho que ela lançou, e aí a gente vai falar um pouco de cara, esse Corre Grafeno, que é o modelo com placa de grafeno, o Corre 2 e o Olímpicos Vento, que é dos 3 modelos, o mais acessível, ele já entra numa categoria ali de competição. Acredito eu que ele vai brigar de frente ali com o Fila KR5, mas com características um pouco distintas entre eles, mas com um preço extremamente justo, né? A gente está falando de um tênis de 399. Então, as marcas, principalmente as duas, estão olhando muito, principalmente também nas espumas de amortecimento. Legal. Esse é um... Pode ir, Júlio. A minha questão, eu já falei em outros podcasts aqui sobre quando eu falar sobre tênis, né? É impressionante como as marcas, eu gosto de dizer que é uma guerra fria dos tênis que acontece assim, né, nesses últimos anos, assim, de que uma marca lança um modelo e outra marca tenta lançar um melhor, assim, e assim, o bom que é nós corredores que vamos ganhando com isso, né? Mas parece que as marcas estão cada vez evoluindo mais e mais, assim. E a minha pergunta para ti é o seguinte, assim, tu acha que realmente esses tênis eles estão chegando e estão melhorando os resultados das pessoas, falando assim de que as pessoas estão conseguindo bater mais tempo, de que realmente esses tênis fazem diferença, se a placa de carbono, se alguma outra placa, se isso realmente faz a diferença, se esses tênis estão fazendo a mesma diferença na vida dos corredores durante esses anos que tu estudou tênis? Olha, desde o lançamento do Vaporfly em 2017, e aí parabéns para a Nike, porque ela pegou o mercado de surpresa, literalmente de surpresa, porque demorou aí pelo menos até início de 19 de algumas marcas colocarem os modelos com placa de carbono, e aí a Nike já estava na segunda edição do Vaporfly. Eu corri algumas maratonas de Vaporfly, assim como eu corri com outros modelos. Eu acho que assim, se você me perguntar, pô, Rodrigo, eu corri Rio 2018, Rio 2017, Rio 2018, Vaporfly foi lançado em 2017. Eu corri de Vaporfly. Se você me perguntar se melhorou o seu tempo, treinei para a prova? Não melhorei o tempo que eu já tinha no Rio de Janeiro. Mas eu terminei a prova como se eu não tivesse corrido ela. Ou seja, os tênis com placa de carbono é um conjunto. Tem muita gente que foca na placa de carbono quando é o conjunto espuma de amortecimento mais placa de carbono. E aí, a função, literalmente, de alguns modelos e para algumas pessoas, e a grande maioria vem sentindo isso, eu acho que a grande maioria no seguinte sentido, uma quantidade de corredores que trabalham ali num ritmo de até 5,20, 5,30 e abaixo disso, né? 4,30, 4,20, 4,10, 3,50, mas a finalidade ali é salvar a musculatura de perna, ou seja, você termina uma prova, você fala, cara, eu não estou dolorido. Então, isso eu venho notando. E uma coisa importante que eu quando atendo alguns corredores pela consultoria, eu falo isso. Eu falo, olha, hoje eu acho que não faz muito sentido você ter um tênis com placa de carbono para a tua primeira maratona, que vai ser Porto Alegre em junho. Por quê? Porque vai ser a primeira maratona, o planejamento dele é correr ali para 5,30, 5,45, apesar de ser uma prova rápida. Então, eu acho que é jogar dinheiro fora você investir num tênis com placa de carbono. Existem modelos de amortecimento no mercado, com densidade de espuma macia, mas não tem a placa, que vão te ajudar tanto quanto o modelo com placa a salvar a musculatura de perna. Isso as pessoas acabam sentindo nos testes. Um exemplo disso é o Invincible, Nike Invincible. Se você já tiver a oportunidade, o tênis é praticamente uma cama elástica. Bem macio. Seja, extremamente macio. Então, claro que aí quando a gente vai para os corredores mais técnicos, aqueles que, tenta melhorar, fazer o ajuste fino do ajuste fino, com melhorar a eficiência mecânica, etc.,
Os tênis com placa de carbono, também no sentido de performance, eu acho que eles entregam para eles. E uma coisa importante, há uma diferença sim, hoje a gente já falando um pouquinho, entrando um pouquinho no assunto de tênis com placa de carbono, o que eu tenho notado são duas situações. Os tênis com placa de carbono, por exemplo, Nike Vaporfly e Alphafly, para um público que já tem um pouco, uma leve pronação, esses tênis eles são mais agressivos em fazer desabar a área medial do pé. Bastante. Eu tenho visto uma migração dessas pessoas para outros modelos com placa de carbono mais estáveis. No meu ponto de vista, o tênis mais estável com placa de carbono hoje no mercado, não tem mais estável do que ele, chama-se Roca Carbon X. Ele responde o que responde um Vaporfly? No meu ponto de vista, não. Salva um pouquinho menos de musculatura do que um Vaporfly, do que um ASICS Max Speed Sky e do que o New Balance RC Elite V2, que tem aquele full cell extremamente macio. Então, bonito. A gente tem que ver isso. Outro detalhe que vem acontecendo, que eu já atendi, sei lá, pelo menos 5 ou 6 nessa condição. Então, o corredor, ele conheceu lá o Vaporfly, comprou um Vaporfly, porque ou foi indicado por um amigo, e quando comprou realmente gostou, fala, cara, esse tênis é fantástico, quer saber? Eu vou comprar mais um par, eu vou ter um par para rodar e vou ter um par só para treino de velocidade e prova. Passa ali 5, 6 meses e tá chegando para mim, esses corredores estão me procurando, e cara, eu falo, pô, não é possível, realmente é ele que está jogando contra, ou ele que eu digo, o Vaporfly. Dos 6 que eu atendi, 4 com tendinite de quadril, trochantéria. Então, e os 4 nessa condição. Uso tênis, uso Vaporfly todo dia, eu acho que ele, aí quando eu ponho o cara para correr na esteira, pode acelerar a esteira quanto quiser, que o pé do cara desaba. E aí ele tem um pouquinho de rotação de quadril. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Até que ponto vale você investir R$ 1.800 num tênis e aí a conta chegar do ponto de vista de você ter que fazer fisioterapia, gastar com físio, ficar parado. É um tênis extremamente técnico. Então, os tênis com placa de carbono, tem gente que fala, Rodrigo, cara, putz, agora, Porto Alegre, o que você acha melhor, cara? O RC Elite ou o Vaporfly? Cara, eu não vi você correndo, eu posso te machucar, cara. Eu não posso falar, vai nesse ou naquele. É muito perigoso. Os tênis são técnicos e extremamente, no meu ponto de vista, para alguns corredores, extremamente perigosos do ponto de vista de trazer alguma lesão. É interessante, né, Rodrigo? Vai virar um também, corte. Não, também tem uma parte que é interessante, é que assim, assim como os outros tênis, a gente também não, às vezes não para pensar, e claro que tu deve parar para pensar nisso, que o formato do pé da pessoa tem que estar adaptado à morfologia dele à especificidade do tênis. Por exemplo, o Nike, ele tem basicamente a estrutura mais estreita um pouco mais como característica, né? Visto os pés americanos e tudo mais. Então é natural que tu tenha algumas marcas que sejam, em algumas características, tem uma menor estabilidade e tudo mais. E eu vejo isso muito, muito nesse tipo de tênis, né? Que ele tem uma estabilidade, tu tem um pé muito largo, né? E muito, muito, muito gordo, assim, né? Um volume de pé muito grande. Naturalmente, tu vai ter um pouco mais de estabilidade, né? Alguns artigos que eu li, que vieram lá de fora, desde do lançamento do primeiro Vaporfly 4% e o Breaking Two que vocês assistiram, sim, ali era uma situação diferente, já era um Vaporfly, eu acho que chama o Vaporfly do Kipchoge, acho que já era um Vaporfly Next, não era o 4%, tinha um desenho diferente, mas os artigos, até alguns científicos que eu li lá de fora, todos foram feitos, os desenhos foram feitos de acordo com o pé do Kipchoge, ou seja, o cara tem um pé extremamente estreito, fino, baixo, e aí eu que tenho pé fino, eu sinto aquela parede do Vaporfly ficar pegando no meu arco, cara. Então, isso é outra situação. Hoje, uma coisa importante que vale, eu acho que os corredores levarem em conta, que é a largura da área medial de um tênis. Os tênis com placa de estabilidade, então, um exemplo, Nike Structure, ASICS Cayano, ASICS GT 2000,
Alguns tênis, e cada vez a gente vê menos tênis com placa de estabilidade no mercado brasileiro, porque realmente não tem demanda. As marcas, eu enxergo da seguinte forma, as marcas, elas estão pensando no seguinte, mesmo lá fora, os tênis de estabilidade lá fora já não tem a demanda que tinha 10 anos atrás. Mas as marcas, eu acho que elas estão fazendo o seguinte estudo, vamos fazer um tênis neutro, uma área medial mais larga, talvez um bloco de carbono nessa área do solado, na parte do arco interno um pouco mais rígida, e o contato na hora da aterrissagem já segura um pouco mais, com a finalidade de a gente não ter a placa de estabilidade, e aí, querendo ou não, se aliviar peso no tênis e o tênis fica menos seco de batida. Então, a gente já vê isso. Tudo bem, a ASICS continua com o Kayano padrão, mas se vocês acompanharam, ela lançou o Kayano Light, assim como ela lançou o Nick Vibe. O Kayano Light nada mais é que um modelo sem o Domax, sem a placa de estabilidade, presente no Kayano padrão, mas com bloco de borracha de carbono no solado na área medial interna. A hora que você aterriza, ele segura. A Nike fez o novo Structure da mesma forma. Então, talvez isso seja uma tendência de mercado para os tênis com placa de estabilidade. Os modelos neutros, alguns já existem mais, com área medial mais larga. A Roca, de certa forma, já tem essa característica. Mas outras marcas estão trabalhando nesse sentido. Vamos tirar a placa de estabilidade, vamos trabalhar uma base de borracha de carbono na área medial. A hora que esse corredor aterriza, desde que ele não seja um pronador severo, o tênis vai atender. Então, é isso que eu tenho notado que está acontecendo. Uma tendência de mercado, né? E é bem característico, só complementando que aqui a gente faz, eu sou responsável por fazer as avaliações biomecânicas de corrida, né? Então, é muito comum quando a pessoa começa a pronar muito o pé, a primeira coisa que eu faço é tirar o tênis. Cara, tiro o tênis, dá uma corrida sem tênis aí pra eu ver. Porque é normal eu ter dúvidas sobre se é a pessoa que tá fraca, se é característica dela, se é morfologia ou se é o tênis. E aí, se for Nike, eu já ligo um pouquinho mais sinal de alerta, mas aí são características de cada um também, né? Em cima do que você está falando, às vezes acontece, é normal, eu atendo corredor neutro, não tem nenhum grau de pronação. Só que determinado modelo tem a malha de cabedal onde tem zero suporte medial de malha. É uma malha que não tem suporte nenhum, ou seja, a hora que ele pisa, a própria malha do tênis faz ele para dentro. Então, a gente tem que ficar... Eu fiz um artigo, acho que foi meu último artigo do site, que eu coloquei lá 10 modelos que geram maior instabilidade, devido à malha de cabedal, devido à falta de suporte medial de entressola. Então, às vezes, a pessoa é neutra, mas o tênis joga contra nesse sentido que eu estou falando, por causa de malha ou algum outro detalhe. E vale lembrar que a gente não é contra os tipos de tênis, né? Porque, teoricamente, para algumas pessoas que têm o pé forte, que têm estrutura forte, que tem um padrão, por exemplo, mais médio-pé, que acaba mais antepé, que acaba não sofrendo tantas essas adaptações do tênis, então essas pessoas vão se adaptar muito bem. É questão só, e aí vem o Rodrigo com o trabalho dele, de encontrar a melhor característica do tênis para aquele tipo de pessoa, pelas necessidades dele, né? É exatamente isso. E, assim, é uma coisa até curiosa e engraçada. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa está começando a correr, então... Está começando, literalmente, está na corrida e caminhada, ali, às vezes, por causa de buscar uma vida mais saudável. E a pessoa fala, Rodrigo, e esses modelos com placa de carbono? Eu falo, olha, eu acho que está fora de cogitação nesse momento para você. Você vai ter a sua evolução, você vai ficar mais leve. Quando eu falo de ficar mais leve, às vezes eu atendo um corredor ali que está na corrida caminhada, está naquele momento, sei lá, 20 quilos acima do peso. Eu falo, você vai ter o seu momento no longo prazo, com certeza, de até primeiro fazer um teste com tênis de performance e, quem sabe, um pouquinho mais na frente, um tênis com placa de carbono. E olha que engraçado, eu atendo esse corredor, a gente encontra o tênis para ele, só que ele passa no dia seguinte na loja e compra o tênis com placa de carbono. Ele que corre a 6,30 km, na minha visão talvez o grupo de corrida que ele está ali, para ele estar inserido, ele tem que ter um modelo com placa de carbono. E isso é triste, né? Porque ele vai se machucar, de certa forma fez um investimento errado, mas aí vai de pessoa para pessoa.
Perfeito. Eu gosto de dizer que esse exemplo aí é quando a pessoa bota um nitro no Fusquinha, né? Então, tu não consegue acelerar o Fusca a ponto de botar o nitro, né? Então não adianta. Exatamente. Boa, demais. Rodrigo, agora já que a gente entrou no bate-papo dos tênis de placa, e aí eu te pedi antes 3 de amortecimento, eu vou te pedir 3 de performance agora. Vou deixar cara. É aquela coisa, aquela dica pra galera, assim. Com placa ou sem placa? Vai ser os dois, Cara, os se dois, quiser, os dois. Primeiro sem placa. 300. Pode ser. 300. Cara, eu sou suspeito para falar, eu sempre me dei bem com ele, que é o Saucony Kinvara. Então, o Kinvara, aqui no Brasil, ele não é muito categorizado performance, mas quando vocês entram numa loja de corrida especializada nos Estados Unidos, ele está lá como sendo aquele versátil que vai te atender em treino de velocidade, prova, numa rodagem. Então, eu coloco ele como a primeira opção. A segunda opção me surpreendeu desde a 13ª edição, que foi o ano passado, que é o ASICS Nusatri. O 14 foi a ASICS colocou no mercado semana passada. Cara, é outro mundo comparado com o Nusatri 11, Nusatri 10 até Nusatri 12. A ASICS mexeu na configuração do tênis e acertou a mão em cheio. Então, eu coloco o Nusatri como uma segunda opção. E uma terceira opção, ele já ainda é possível, eu acho que encontrar ele no mercado, talvez está limitada a numeração, que é o Skechers Razor Speed, o Razor Hyper Speed 3, que é o escrito Speed na parte externa da malha de cabedal. Quando esse tênis foi lançado lá fora, eu conheci o tênis lá fora, eu falei, cara, que tênis é esse? Foi a primeira densidade do Hyperburst dele, extremamente macio, mas com uma boa estabilidade. E o tênis, quando veio para o Brasil, explodiu de vender. Então, ainda é possível encontrar algumas numerações. Então, eu colocaria esses 3, não necessariamente o Kinvara sendo o primeiro ou o Nusatri segundo, mas os 3 brigando ali de igual para igual. Então, Kinvara, Nusatri, agora seja o 13 ou o 14 que chegou recentemente, e esse Skechers Razor Hyper. Com placa de carbono, não há dúvida que desde o lançamento, e aí eu tive a maioria deles, pelo menos os que estão no Brasil, acho que se não todos, eu colocaria, não dá, é o ASICS Max Speed Sky. Cara, esse tênis, a japonesada acertou o alvo. Isso que ficou muito bom, né? Eu nunca botei ele no pé, mas... Eu também nunca nem vi. Nunca ouvi, nem comi, eu só ouço falar. Acertou o alvo com uma calibre 12, cara. E no mercado inteiro, assim, aqui no Brasil, chegou muito pouco, né? Eu acho que não foi nem... Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não foi muito o criar expectativa para todo mundo comprar, porque não é característica do japonês. Eu acho que a linha de raciocínio deles foi, cara, tênis de R$1.800, de repente a gente traz bastante, esse tênis vai ficar parado e não vai rodar. E foi o contrário, né? Muita gente migrou do Vaporfly para ele, porque, no meu ponto de vista, responde igual do que o Vaporfly, só que veste melhor e é um pouco mais estável. Então, eu colocaria de cara o ASICS Max Speed Sky. O segundo, um lançamento que também o pessoal tem gostado bastante, para mim funciona bem, por isso que eu estou colocando ele aí como no top 3, que é o New Balance RC Elite V2. O New Balance fez um produto fantástico, então eu colocaria ele na segunda opção. E aí o Vaporfly em terceiro. O Vaporfly, para mim, se vocês me perguntarem se eu vou voltar a correr uma maratona de Vaporfly, com certeza não. Por causa dessa instabilidade. E o que melhor me atendeu foi o Vaporfly 4. O Flyknit, ok, e quando a Nike fez o Vaporfly Next, que foi aquela malha de cabedal verde fluorescente, depois o rosa, mudou um pouco a configuração de desenho e para mim ficou um pouco mais difícil, mas ainda assim, aí eu estou olhando geral o mercado, muita gente se dando bem com o tênis. O Alpha Fly,
vocês podem perguntar por que não o Alpha Fly. É um tênis um pouco mais confortável. Se vocês notarem, há uma diferença, né? Então, se vocês pegarem lá o triatlon profissional na distância olímpica, ninguém usa Alpha Fly, porque é um tênis que eu já tive a oportunidade de conversar com alguns atletas. Normalmente, os 10 quilômetros que eles correm é circuito, né? Então, são voltas de 2,5 km, circuito mesmo, de você, esquina de rua, de dobrar, às vezes tem que fazer cotovelo em cone, e o Alpha Fly não faz curva. Quando você desacelera demais, ele dobra e a tendência é fazer ele cair para dentro. E de retomada de velocidade, ele é bem mais lento do que o Vaporfly. Então, esses profissionais, eles falaram, Rodrigo, são duas situações. Para o Alpha Fly, a gente não usa por causa disso, é um tênis muito difícil de curva e um tênis muito difícil de calço lá para eles na transição. Quando a gente vai para a corrida de longa distância, isso é algo que eu já falei, claro, é passível de questionamento. Rodrigo, acredito que se o Kipchoge, quando ele fez o sub 2 horas, se ele tivesse de Vaporfly, o tempo viria. Indiscutível. Por que ele não correu de Vaporfly? Porque agora ele correu, eu acho que ele correu Tóquio de Next 2, de Alpha Fly 2. Está no contrato. Ele tem que, ajoelhou, tem que rezar, está no contrato. Por mais que ele goste do Vaporfly, eu acredito que ele tem que usar o Alpha Fly, só que esses caras são fora da curva. Se vocês acompanharam o ano passado, ou retrasado, quando o Bekele machucou e não correu a maratona de Londres, cara, o cara é atleta Nike. Ele não quis saber, ele foi no Twitter e falou, olha, para mim o Alpha Fly não funciona, eu me machuquei com ele, eu não estabilizo com o tênis. E ele ficou de fora e assim, cara, foi uma atitude que eu tirei o chapéu, porque é um cara patrocinado pela marca e, teve sangue frio de chegar e falar, cara, o tênis me machucou. Eu vinha de Vaporfly, eu não sei, ele é o segundo mais bem pago dentro da Nike depois do Kipchoge. Eu não sei se no contrato dele também existia dele ter que fazer de Next e ele acabou machucando. Então, o Alpha Fly tem desses detalhes aí, cara. Tem muito amador que usa, mas eu também vejo muito amador passando o perrengue com ele, cara. Cara, e isso aí a gente entra numa parte do mercado que realmente a gente não tem muita ideia do que acontece, né? Mas, cara, essa questão do Kipchoge não ter corrido com o Alpha Fly 2 ali, cara, eu fiquei me perguntando também. Fiquei me perguntando quando eu via a prova e ele tava, fiquei, cara, por que será que tem alguma coisa a ver de mercado, de contrato realmente? Então, acho que vale um ponto de reflexão sobre isso, cara. E vocês sabem que naquela época, quando o Bekele não foi para Londres, a gente estipulou várias coisas, né? Vários motivos, se eu não me engano, foi tendão de Aquiles, né? Ele teve uma tendinite ou se eu não me engano, foi tendão de Aquiles. Ou algo relacionado a tornozelo. Eu acho que foi algo relacionado à tíbia dele, foi uma inflamação de tíbia crônica. E, cara, eu fiquei de cara quando ele publicou E aí que tá. E a gente pensou em volume, a gente pensou em algumas coisas, só que eu lembro que a gente não falou dos tênis. E agora eu tô lembrando, a gente ignorou o fato do tênis. A instabilidade do tênis pode ter afetado, porque a gente sabe que o tamanho do drop do arco plantar, ele tem algumas relações com o estresse da tíbia e por causa das torções. Então, realmente, como o atleta tá sempre no fio da navalha, né? Então, quem sabe isso deve ter realmente influenciado. Trazendo a informação em primeira linha aqui, segundo o GE.globo, foi lesão na panturrilha. Panturrilha? Mas não diz nada sobre o que foi aqui, não. Problema no gêmeo esquerdo. Contraído depois de uma sequência. Ele mesmo, no Twitter dele, eu acho que se tiver no histórico ainda, se ele não apagou nada, mas assim, ele não criticou a Nike, ele só falou que, o Alpha Fly, ele falou, olha, para mim não funciona, cara. Eu me machuquei com esse tênis. E o histórico dele até então era ele trabalhava de Vaporfly nos treinos de velocidade, em provas, né, cara? É complicado, porque o salário desses caras eu tenho certeza que é fora da curva. E aí, você tem que cumprir contrato, cara. Tem que fazer. Tem que fazer mesmo. Rodrigo, cara,
Eu sempre quando a gente vem com um bate-papo, eu saio com uma folha de anotações, cara. Cara, assim, curti demais o nosso bate-papo. Não sei se os guris têm mais algumas dúvidas. Tem mais algum? Eu tenho ainda mais uma. Inclusive, Ah, não tem mais, não tem mais no Twitter dele. É só o último Twitter dele, tô aqui trazendo em tempo real. Foi dia 2 de outubro de 2020 e é só um muito desapontado por não poder correr no domingo. Hashtag Maratona de Londres. Ah, Tirou. tô te vendo. Eu tenho mais um top 3 ainda pro Rodrigo ali, que se eu não eu tenho, perguntar esse aí, o pessoal... eu tenho Então mais um bora. top Vamos lá, 3 vamos lá. também. É o tênis de entrada? eu ia ser o bom e barato, né? O pessoal Tá, poder... perfeito. Então estamos alinhados aqui pro pessoal. Perfeito. Era isso aí que eu Sair ia sem pedir essa também. pergunta aí, o pessoal vai nos matar. Então, top 3 do bom e barato aí pro pessoal. Pode ser até top 5 pro pessoal poder ter mais, né, mais chance para Opções. poder comprar. Para eu ter essa referência aí, né, nessa linha de entrada, Que é o que o que barato, vocês pensam com relação a valores? 399, 499, não sei. assim, Até um 399 é um valor de 399, entrada que Até um normalmente o 399, pessoal nos procura nessa faixa, É. assim, o tênis de entrada. Eu não sei se a ASICS ainda tem. Estava sei lá, na 7ª edição, na 6ª edição. A ASICS tem um modelo chamado Patriot. Cara, pouco conhecido. Não conheço. Já ouvi falar. Cara, é um modelo muito bom, com um ótimo custo-benefício. Ele é um que ia passar a ser construído no Brasil. Eu não sei se a edição atual se já é de desenvolvimento no Brasil e se está nessa linha de 399, é o Nike Winflow. Sim. Cara, então esse 399, né? Aham. também, O Inflow 8. exato, também é um modelo muito bom. 4 E aí- também tem. Tenho. O 12. Exato, cara. Por volta de 150 reais, inclusive. Cara, Encontra pouca algumas. gente conhece esses tênis, e é um tênis que acaba funcionando bem. Eu já tive a oportunidade, aí é um pouco de acabamento, mas eu vou te falar, para aquele corredor que tem um orçamento extremamente limitado, você tem algumas opções. Talvez a pessoa encontre ainda no mercado, que faz tempo que eu não faço essas buscas, o Olympus Challenger, não sei mas se for possível encontrar... Ainda tem. Tem porque esse time me perguntaram e compraram um. Inclusive, eu já tive ele também, esse tênis. É um tênis muito bom mesmo. Cara, com super custo-benefício. Então, a gente já falou aí de 3 modelos. Cara, tem um modelo também da Skechers que é fantástico, chama... A Skechers eu acho que não trouxe mais, mas talvez a gente encontre. Chama Skechers Go Run Pure 2, tá no Pure 2. Cara, um tênis leve, absurdamente leve, e com preço bom. Quando ele já não estava aparecendo muito no mercado, estava 349, cara. Se alguém encontrar, eu acho que vale a pena. Então, a gente falou de 3 modelos aí. Eu não sei hoje se... Cara, um pouquinho mais rígido. A Mizuno tinha um modelo chamado Ultima, mas da última vez que eu vi já fugia um pouco do preço. Já estava ali 449, não sei nem como é que eles estão trabalhando esse preço, mas chama Mizuno Ultima. Eu acho que, na minha cabeça agora, esses 4, eu não lembro de nenhum Adidas assim para falar para vocês, mas eu acho que esses 4, eu acho que vale dar uma analisada. Bacana. Legal. São tênis, né, lembrando pessoal, os tênis de entrada, são aqueles tênis onde, principalmente, poderia ser um conselho para aquela pessoa que está começando, aquela pessoa que está nos escutando aqui, e ela está dando aquele primeiro passo. E aí a gente falou bastante ali dos tênis de performance, tênis de amortecimento, mas que tem um custo maior, né? Exige um investimento maior. Então, para aquela pessoa que ela está naquela dúvida, será que a corrida é um esporte que ela vai gostar? Que ela vai criar aquela paixão pela corrida de rua? Antes, investe num tênis mais em conta, em tênis de entrada, como que é o termo que a gente utiliza. E aí, depois ela conversa lá com o Rodrigo, faz a consultoria dele e ela investe depois, mais à frente ali. Eu acho que é isso.
Bacana. Eu só acho que falta o Rodrigo responder a pergunta do Juliano sobre a diferença dos tipos de placa. Eu acho que só bacana, falta. verdade. Aí eu acho que tem uma variação aí de marca para marca, então a gente vê, exemplo, e com certeza vocês acompanharam. A Skechers, quando lançou o primeiro modelo com placa de carbono, que é o Speed Elite, a placa de carbono do Speed Elite é um perfil um pouco mais baixo, e é quase que são duas tiras de carbono, né? É quase que formando um H. Então vem uma na área interna, só na área de antepé, e outra na área externa. O Razor Elite, que eles lançaram recentemente, é uma placa diferente inserida dentro da entressola. Se vocês perguntarem, aí já falando para eles, tem diferença entre os dois? Eu acredito o Razor Elite mais responsível do que o Speed Elite. Quando a gente vai para a Nike, a placa de carbono do Vaporfly, com certeza ela é diferente da placa de carbono do Zoomfly, e acredito eu que a placa de carbono do Vaporfly tem a mesma qualidade do Alphafly, só que com o diferencial do Alphafly ter as cápsulas de Zoom Air, o Vaporfly não. A placa de carbono, é importante dizer que a placa de carbono do Vaporfly e do Zoomfly 4, que está no mercado, é a extensão toda de solado, assim como a placa de carbono do RC Elite V2, a placa de carbono do Roca Rocket X e do Carbon X. Esses dois, a diferença muda um pouco a densidade da espuma entre Rocket X e Carbon X, e o Rocket é o principal modelo de competição com placa de carbono da Roca. O Carbon X é ali, para quem já está um pouco mais familiarizado com o modelo com placa de carbono, é possível ainda fazer uma rodagem com um pouco mais de ritmo com ele. E aí é difícil dizer, né? Eu acho que cada marca tem, assim como no mercado de bicicleta de carbono, no mercado de tênis de corrida não é diferente. Existem diferentes qualidades de carbono. Indiscutível isso. Então, eu acho que as marcas também vão nesse sentido, né? Acredito eu que Nike, principalmente as marcas que estão com um ticket alto aí de tênis com placa de carbono, a gente considerando aí Alphafly a R$2.000, RC Elite ali 1.750, Vaporfly R$1.800, eu acredito que eles devem trabalhar com uma qualidade de carbono diferenciada, obviamente com a espuma sempre levando em consideração que é o conjunto espuma mais placa de carbono. E outros modelos onde a gente não sente tanta resposta, e aí a gente fala de um tênis um pouco mais acessível, 1.300, 1.200, eu acho que aí muda também um pouco da qualidade do carbono. Bacana. Eles vão ficar sempre naquela busca infinita de absorção e propulsão, né? Eles vão ficar nesse cálculo infinito, né? E uma coisa que a gente vai ver no mercado agora, começou, já chegou o primeiro modelo no Brasil, cara, pode ter certeza que a gente vai ver mais marcas fazendo isso. Não sei se vocês acompanharam, a Roca tem um modelo de super amortecimento, não é o principal modelo em vendas, mas é o modelo de super amortecimento deles, que chama Bondi, está na 7ª edição. É um tratorzão mesmo, um tênis extremamente macio. Então, o que a Roca fez? Ela pegou o Bondi, desenvolveu um Bondi e colocou uma placa de carbono no Bondi, que é um tênis de rodagem de super amortecimento. A minha leitura com relação a isso a Roca falou, quer saber? Cara, tem cara que não tem ritmo, não tem estrutura para correr com tênis de competição com placa de carbono, mas ele quer ter um tênis com placa de carbono e quer usar no dia a dia dele. A Roca foi lá, pegou um Bondi, fez um desenho diferente, colocou uma placa de carbono e o cara fica feliz, às vezes, correndo a 6 minutos o quilômetro com tênis com placa de carbono. E isso eu acho que vai ser um pouquinho de tendência, algumas marcas começarem a vir nessa linha de modelo de rodagem com mais estrutura, mas com placa de carbono. Interessante. Eu acho que eu diria que pode ser uma tendência assim de mercado, pode ser uma boa tendência.
Curiosas, mais algum ponto? Não. Cara, Sim, pra mim tá eu tô com ótimo. as minhas anotações já tudo aqui feitas já. Já tá feita as minhas anotações do dia. O dever de casa é fazer as pesquisas, né? Para ver qual que vai ser a próxima aquisição. Fazer as Gente, pesquisas. Exato. E aconselho a todos que estão acompanhando o episódio que também volta lá depois, se ficou alguma dúvida, acompanha todas as dicas do Rodrigo e já sabe, né? Também, se não conhece o Rodrigo nas redes sociais, Rodrigo, diz para nós aí e deixa teu contato aí pro pessoal. Eu acho que o melhor caminho de me encontrar realmente é pelo Instagram, que é o meu sobrenome, @roenes. O meu site eu uso mesmo para fazer a parte de artigo de tênis, então tem uma quantidade boa de tênis lá e algumas matérias também relacionadas a produtos agregados, como meias, um pouco de particularidade relacionado à espuma, a densidade de espuma, como é que o mercado está reagindo a isso. Então, no meu site, que é o meu nome e sobrenome, rodrigoroenes.com.br, quem quiser um pouco mais de informação técnica de tênis, tem lá também. Bacana. Legal. Então, gente, já sabe, né? Qualquer coisa, procura o Rodrigo lá nas redes sociais. E também, qualquer dúvida sobre corrida de rua, nossa assessoria, sempre estamos nas redes sociais, no @ProEliteAssessoria. Lembrando que esse episódio, a gente agradece muito a participação do Rodrigo aí e a gente se vê num próximo episódio. Valeu, então, até mais. Abraço. Até mais, Valeu. pessoal. Valeu, pessoal.